Vira e mexe, o estacionamento rotativo de Lajeado volta a ser assunto na imprensa e também nas rodas de amigos e de trabalho. Por sinal, é um tema bastante frequente nesses ambientes. Cada um tem uma situação para contar. Algumas repetidas, é verdade, mas sempre tem alguma inusitada, como foi o caso há poucos dias do cidadão que se sentiu incomodado com o guinchamento de seu carro e saiu correndo com as chaves do caminhão do guincho na mão. A situação foi engraçada, mas serve bem para relatar a inconformidade e até a revolta de alguns usuários em relação a algumas regras do sistema. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que concordo com a necessidade de democratizar o uso dessas vagas de estacionamento no centro e também com o tempo permitido para cada veículo. Não fosse assim, retornaríamos à situação antiga, quando quem chegasse antes estacionava o seu carro no início da manhã ou da tarde e lá ficava até encerrar o seu expediente. Atualmente, esse regramento é mais necessário ainda, em razão não só do crescimento da cidade em si, como do aumento brutal de veículos em circulação no centro, observado nos últimos anos. Quem tiver curiosidade, basta ficar parado alguns minutos em qualquer ponto do centro, a qualquer hora do dia e contar quantos veículos circulam com mais de uma pessoa dentro. São poucos. Então, a limitação de tempo de estacionamento é inevitável. E para evitar que isso se resolva só com multa e que é cobrado o tempo do serviço, por tempo de permanência, e isso, obviamente, tem um custo, que é suportado pelo efetivo usuário mediante o pagamento do uso da vaga. Sei que há discussões a respeito dos valores cobrados e outras, mas a maioria das críticas desde o início do período da nova concessão é em relação à insuficiência de apontadores ou fiscais ou cobradores do serviço. Realmente não tem nada mais irritante do que estacionar o carro sem saber quanto tempo vai demorar para aparecer um cobrador e muito pior que isso é saber se vai aparecer um cobrador. E se arriscar deixar sem o ticket, saber que pode ter o carro guinchado. Soluções e adequações vêm sendo tentadas desde o início dessa nova fase. Algumas justas e até certo ponto eficazes, como a instalação dos parquímetros ou terminais de atendimento, como querem alguns. Aplicar multas também é uma necessidade, sob pena de permitir que os infratores levem vantagem sobre os cumpridores das normas. O problema é a forma de aplicar essas sanções ou multa, que para mim não tem natureza tributária, por isso nem poderiam ser chamadas de multa. Daí a dificuldade de cobrá-las dos usuários. Agora, a solução que encontraram para a aplicação e cobrança dessas multas, a meu ver, não tem nada de democrático. Cobrar de um jeito ou do outro vai lá. Se tem regramento e legislação prevendo, tudo certo, porque continua sendo um meio de respeitar os respeitadores e punir os infratores. Mas daí a proibir que os que estão em situação irregular pretérita, ou seja, os que estão em débito com a empresa prestadora de serviço, de estacionar mesmo pagando, eu acho que é sim um abuso. E o Ministério Público e o Judiciário também parece que pensam assim, ao menos em um primeiro momento, tanto que foi concedida semana passada uma liminar para um usuário com um problema semelhante. Eu acho que se o objetivo do estacionamento rotativo é democratizar os espaços e o tempo de permanência, não pode ele ser usado para lucrar duplamente sobre eventuais infratores. Que se cobre as multas, mas de maneira coerente e justa. Por exemplo, jamais impedindo o inadimplente de estacionar mesmo pagando. Isto é julgar, condenar e executar, poderes que acho que extrapolam as competências da empresa concessionária. Não seria melhor se cobrassem a multa, convertendo ao menos uma parte do valor em crédito para uso futuro? Ninguém sai perdendo e ninguém sai lucrando mais do que necessário. E sem dúvidas estimularia a prática do pagamento normal e, quando necessário, da multa por uso irregular. E tudo na santa paz, sem gritarias, sem ações judiciais e, quem sabe, até com alguns elogios a mais para o sistema. Bom senso acho que cairia muito bem nessa hora. Até a próxima.